A Igreja Católica conviveu, foi cúmplice e validou quase 350 anos de escravidão no Brasil. Um dos maiores questionamentos da instituição Igreja Católica é a forma que ela agiu durante a escravidão. Negros escravizados em condições desumanas, trabalhando 18 horas diárias sem receber, sendo chicoteados e as mulheres sendo abusadas. Uma das maiores atrocidades da humanidade aconteceu por séculos no Brasil e a Igreja Católica deu apoio a isso. É bom lembrar que, diferente de hoje, entre 1500 e 1888, o Estado não era laico. Igreja e Estado eram uma unidade única. A Igreja participava das decisões do governo e tinha grande influência. Durante a escravidão, a Igreja Católica validou essa prática. A Igreja, inclusive, possuía escravos e fazia uso deles. Os navios negreiros vindo da África trazendo mais negros tinham a bordo religiosos representando a religião. Mais de um século após o fim da escravidão, a Igreja Católica algumas vezes fez meia-culpa, com pedidos de desculpa com alguns papas, mas nunca assumiu de verdade a culpa ou foi responsabilizada como A Inquisição foi uma poderosa instituição estabelecida dentro da Igreja Católica para castigar e erradicar a heresia na Europa e na América. Desde suas origens no século XII, sua fama se deu pela monstruosidade das torturas infligidas e pela implacável perseguição de judeus e muçulmanos. Sua manifestação mais cruel foi registrada na Espanha, onde a Inquisição chegou a executar cerca de 32 mil pessoas. A Inquisição começou com a perseguição organizada das religiões cristãs não católicas na Europa. Os inquisitores chegavam em qualquer cidade e anunciavam a sua presença, dando aos cidadãos a oportunidade de admitir sua heresia. Não era permitido aos hereges enfrentar seus acusadores. Eles não recebiam nenhuma assessoria e frequentemente eram vítimas de acusações falsas. Os acusados eram obrigados a depor sob tortura e, se não confessavam, a execução era inevitável. Os inquisidores cometeram inúmeros abusos, desde queimar hereges na fogueira, mesmo que eles tenham confessado, até confiscar suas terras para enriquecimento pessoal. Em 1307, os inquisidores prenderam e torturaram mais de 15 mil cavaleiros templários na França, o que resultou em dezenas de execuções. Joana d'Arc, queimada na fogueira em 1431, é a vítima mais famosa da Inquisição. Até o final do século XV, os reis da Espanha acreditavam que a corrupção na Igreja Católica Espanhola era culpa dos judeus convertidos ao cristianismo. Os convertidos foram culpados de uma praga e acusados de envenenar a água das pessoas e sequestrar crianças cristãs. Em 1480, os judeus de Castela foram forçados a viver em guetos separados dos cristãos e a Inquisição se expandiu para Sevilha. Nos anos seguintes, centenas de convertidos foram queimados na fogueira. Depois que o clérigo Tomás de Torquemada foi nomeado inquisidor-geral e estabeleceu tribunais em toda a Espanha, a tortura foi sistematizada para obter confissões. Enquanto isso, Roma criou sua própria Inquisição em 1542 para perseguir os protestantes. Hoje em dia, ela é lembrada por ter julgado Galileu Galilei em 1633. Em consonância com as preocupações de Roma, a Inquisição espanhola se centrou no crescente número de protestantes na década de 1550. Em meados dos anos 1600, ela havia conseguido expulsá-lo dos territórios espanhóis, ao mesmo tempo em que estendia seu domínio sobre as colônias do continente americano. Em 1808, Napoleão conquistou a Espanha e ordenou a abolição da Inquisição. Após a derrota de Napoleão em 1814, Fernando VII trabalhou para reestabelecer a Inquisição, mas o governo francês o impediu. Em
1834, a Inquisição espanhola foi finalmente desmantelada. No entanto, a Inquisição romana ainda existe, ainda que tenha mudado seu nome em 2 ocasiões e atualmente se chama Congregação para a Doutrina da Fé.